O Raiz Tricolor tem uma parceria com a 1xBet e essa parceria tem gerado muitos frutos, tanto para a 1xBet quanto aqui para o Raiz Tricolor, quanto para vocês. Como que você faz? Você clica no link que está no primeiro comentário, acessa, vai lá direto para o site da 1xBet, que é uma casa de aposta, uma bookmaker mundial, né, que tem parceria com o Liverpool, com Barcelona, é extremamente confiável e conhecida. Você vai lá, faz um depósito utilizando o código RAIZ, tá tudo explicadinho no primeiro comentário, e fez esse depósito de R$25 ou mais, você já pode usar esse dinheiro lá na 1xBet, dar uma grande moral aqui pro Raiz Tricolor, além de ganhar um bônus. E lá no final desse vídeo eu explico um benefício especial só para quem assiste o Raiz Tricolor. Vamos embora que hoje é dia de vídeo de análise. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista e sou tricolor. Estou já com a minha camisa nova da Umbro. Essa de goleiro foi a primeira que chegou, mas comprei também a tricolor e a branca, enfim, tomei uma facada ali gigantesca. Mas, enfim, consegui comprar e em breve, chegando a tricolor e a branca, e tendo essas três camisas, eu faço um review maneiro, colocando aqui as minhas opiniões sobre as camisas da Umbro, beleza? Mas hoje é dia de falar de Thiago Silva. A gente quer ver muito, eu ia falar de Thiago Silva usando essa camisa, mas não vai dar pra ele usar essa, né? Que essa aqui é de goleiro. Mas vamos falar de Thiago Silva. O que a gente tem de verdade até agora? O que a gente tem de concreto? O que a gente tem de análise, quando a gente pode olhar para a situação e falar, ó, isso daqui deve ir por esse caminho, deve ir por esse. Enfim, fazer uma análise mais fria. A gente não tem tido tantas análises aqui no canal, porque as notícias têm se atropelado, por incrível que pareça, temos tido muita boa notícia. Obrigado, Frederico. Mas vamos falar desse assunto hoje. Deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal e vamos embora. Primeiro ponto que a gente tem que colocar. Thiago Silva hoje tem clube. Então, o Fluminense precisa primeiro observar a situação de Thiago Silva com o PSG, assim como fez com o Cruzeiro em relação a Fred. Esperar a situação do Cruzeiro com o Fred para depois resolver a dele. Mesma coisa agora, até porque o Fluminense não vai fazer uma proposta para o PSG para comprar Thiago Silva. Acho que não é esse o ponto. Bem, o que a gente tem de notícia e de fato? Tudo que eu vou falar aqui são coisas que já estão 100% confirmadas e são efetivamente certezas. Primeiro ponto é, o contrato de Thiago Silva acaba no próximo dia 30 de junho. Ou seja, daqui a mais ou menos 24, 23 dias, dependendo de quando você está assistindo isso daqui. Então, com isso, como o Thiago Silva, o contrato dele acaba nessa data e não tem uma perspectiva de renovar, isso tudo é informação, o PSG quer que Thiago Silva reduza o salário para poder renovar. O salário de Thiago Silva, a gente sabe, é muito alto. É alto até mesmo para os padrões de um jogador como ele na Europa hoje. E com todo esse problema financeiro que todos os clubes do mundo vão viver, alguns maiores, alguns menores, é normal que a gente se imagine que o PSG vá querer sim renovar com o Thiago Silva com um salário bem mais baixo. Lembrando, o campeonato francês foi encerrado. Ele não foi finalizado, não vai voltar agora junto com outros campeonatos europeus. Lá eles perderam muito dinheiro de cota de televisão. Foi até aprovado um empréstimo da Ligue 1, né? Ligue 1, ou enfim, como você quiser chamar, da Liga Francesa, foi aprovado um empréstimo, jogadores reduzindo salários, jogadores do PSG, até onde eu achei de informação, não reduziram salários. Ou seja, o PSG não vai passar por uma grave crise financeira, porque convenhamos, né? Tem dinheiro, tem um tubo de dinheiro sendo jogado no PSG. Mas eles também não estão jogando esse tubo de dinheiro fora. Então, numa dessa, também me parece claro de que Thiago Silva, para renovar, terá que reduzir bastante em termos, né? Terá que reduzir o salário dele lá no PSG. Outra informação que já é certeza também. O PSG não tem mais jogos nessa temporada, porém não tem mais jogos nessa temporada francesa. Ainda tem Liga dos Campeões. Seria muito fácil caso o PSG já tivesse sido eliminado nas oitavas de final, como ele habitualmente faz, mas nesse ano não fez, está nas quartas de final e ainda deve jogar a Champions League, que é o projeto da UEFA que aconteça em agosto. Como o contrato de Thiago Silva vai até o final de junho, na teoria ele não poderia jogar essa Champions League em agosto, a não ser que houvesse ali uma renovação, mesmo que por um curto espaço de tempo. Porém, teve uma notícia que surgiu há mais ou menos um mês e pouco atrás,
que não teve qualquer confirmação depois, de que a FIFA estudava segurar os contratos, bloquear a transferência de jogadores enquanto não acabasse a temporada naquele país. No caso da França, acabou a temporada na França, mas não a temporada para o PSG. E essa informação também, essa determinação da FIFA acabou não se confirmando ainda, né? A gente não sabe se vai se confirmar. Caso se confirmasse, Thiago Silva não poderia sair de lá antes, possivelmente, do final de agosto, que é quando acaba a Liga dos Campeões. Porém, até agora não se confirmou, ou seja, até que se prove o contrário, Thiago Silva no dia 30 de junho está sem clube. Outro ponto. Propostas da Europa. A gente não tem noção, é difícil apurar na Europa até também, né? A gente fica refém da apuração de Gazeta dello Sport para falar do Milan, fica na dependência de jornais locais lá da Europa para poder apurar sobre o Thiago Silva. O que a gente sabe? Que o Milan quis Thiago Silva, só que sabe que o salário dele é surreal hoje. E assim, convenhamos, né? Thiago Silva recebe um salário de primeiro nível de Europa. É salário nível de Real Madrid. E mereceu isso. O contrato foi renovado faz um tempo e ele foi realmente, durante um bom tempo, um dos melhores zagueiros do mundo. Hoje, o nível dele já tá descendo. Você vai falar, então ele é um jogador fraco. Óbvio que não. Thiago Silva tem cacife, bola. Vamos falar de bola? Ele tem bola para ser titular, disputar posição no PSG, que é uma das melhores equipes do mundo. Se valeria a pena pro PSG renovar agora com ele, quando ele já tá na decadência, né? Ele tá iniciando a decadência dele, renovar com um salário mais alto, já não dá para ter tanta certeza. Se renovar, não acredito que renovem por mais de um ano. Mas a gente sabe que houve uma investida, uma sondagem do Milan, mas desse supra-sumo da Europa, né, do primeiro e do segundo escalão ali, não aconteceu outra sondagem ainda. Aí você vai falar, não, mas tá um bom tempo, já deveria ter propostas. Nesse período de pandemia, a gente não tem visto muitas transferências acontecendo. Caso o Thiago Silva fique livre no mercado, pode vir a acontecer, mas no momento a gente sabe que possivelmente o que está acontecendo é aquela queda de braço, né, de o Thiago Silva ainda pedindo muito alto para ficar na Europa, esperando uma resposta de um time de primeiro escalão, e os times pensando que não vale mais tanto investir num jogador que já está mais velho num momento de pandemia, onde qualquer investimento errado pode ser muito prejudicial para a temporada. Eu acredito, aí agora passa a ser a minha análise da situação, né? Eu acredito que Thiago Silva não esteja disposto a cair muito o nível na Europa. Eu acho que ele quer se manter na Europa, quer se manter nesse nível de estrutura e etc., mas acho que não está disposto a cair tanto o nível. Eu até coloquei aqui sobre clubes, assim, níveis de patamar, né? Se a gente for considerar, por exemplo, que Real Madrid está num patamar hoje, talvez seja um dos melhores equipes da Europa. Representa o primeiro patamar aqui em cima. No segundo, a gente pode vir com o PSG, que tem tudo para chegar lá, né? E isso eu tô falando de times que entram para ganhar a Champions League. No terceiro patamar, a gente coloca clubes que tem essa potência, tem esse nome, tem isso tudo, mas não tem rendido tanto, como o Milan, o United, que não tem nem jogado Champions League às vezes. Então teria isso. E até esse patamar eu acredito que o Thiago Silva ainda iria. Agora, abaixo desse, por exemplo, ir para uma Atalanta da vida, eu não sei se o Thiago Silva estaria disposto a reduzir, né? Não tem essa convicção. Na verdade, eu diria que não, mas eu não tenho essa resposta e acho que ele não está disposto a isso, não. Para reduzir para a Atalanta, ele prefere vir para o Fluminense. Qual que é o problema disso? É que a Atalanta tem capacidade de pagar 5 vezes mais do que o Fluminense para um jogador como o Thiago Silva. A redução financeira é muito bruta. Eu até vi uma análise recente, eu não lembro se era sobre o Thiago Silva mesmo, mas falando sobre jogadores que viriam da Europa e assim, etc. E como era fácil pra gente falar que o jogador já juntou dinheiro demais e é mole ele vir pra cá. Só que a gente esquece de um negócio. Imagina você que aos 35, 36 anos da sua vida, não tô falando de jogador de futebol não, tô falando da sua vida, porque a gente esquece que 35 anos não é velho. 35 anos o cara, um cidadão normal, ainda trabalha mais 30 pra se aposentar. Então você com 35 anos, você ganha um salário que a partir de agora você nunca mais vai ganhar nem 20% desse salário. É algo complexo de se abrir mão, não é? Então, exatamente é o ponto. Thiago Silva, o que ele virá, a não ser que ele vire o melhor treinador do mundo, ele não vai receber um salário de 4 milhões de reais por mês, que é mais ou menos o que ele ganha no PSG. Então, assim, não é uma decisão fácil de se tomar. Porém, aí isso tudo eu falei coisas negativas para a volta dele, mas coisas positivas que seriam. Eu acho muito difícil que ele abra mão de 50% do salário para a Atalanta, em vez de abrir mão de uma quantidade muito maior do que ele ganha hoje para o Fluminense. Se tem um clube que o Thiago Silva pode fazer isso e pode, na hora dele ter a decisão, pesar
pro lado de aceitar a proposta do clube é o Fluminense, que ele tem muito carinho e sabe que ele vai ser adorado. O jogador gosta disso mesmo, o jogador tem ego. Ele gosta de ser adorado por uma torcida e sabe que aqui no Fluminense ele será adorado e terá uma visibilidade grande nacionalmente. Falando também outro ponto, que é a questão do Fluminense. A gente vê por outro lado, né, para fechar. O que o Fluminense tem hoje de estrutura, e não é de estrutura física, né, é de estrutura financeira, para poder pagar Thiago Silva. Quanto que o Fluminense teria disposto ali do seu caixa para poder pagar Thiago Silva? O Mário Bittencourt, e a gente, enfim, confia na palavra do que ele vem falando, de que Thiago Silva teria tá ali, é uma tentativa, mas até quando ele fala, quando você compara o discurso de Thiago Silva e de Fred, são coisas bem diferentes. Não era o mesmo discurso a ponto da gente poder falar que, ó, Thiago Silva, Fred veio, agora Thiago Silva vem também. Ou pelo menos ele tá sendo pouquíssimo transparente nessas jogadas dele. Financeiramente falando, eu, hoje, não vejo uma possibilidade do Fluminense trazer Thiago Silva com o salário que a gente imaginaria que ele viria. É óbvio que com o Fred, pode ser que a gente não tenha a informação toda. Igual, por exemplo, eu falava com o Fred, não queria que o Fred viesse agora por causa do custo que ele ia gerar até que o futebol voltasse. Fred veio e conseguiu resolver isso abrindo mão praticamente do seu salário até o início do Brasileirão. Show de bola. Resolvido o problema, então eu tava certo antes, resolveram o problema e tá tudo certo agora. Espero que aconteça o mesmo com o Thiago Silva. Espero que o Thiago Silva reduza e faça mais ou menos o que o Juninho Pernambucano fez ali, entre aspas, quando voltou pro Vasco, jogando por um salário mínimo. Se o Thiago Silva fizesse isso, ele subia vários níveis na idolatria tricolor, segundo a minha escala. Porém, não vejo muito isso acontecendo. Acho que o Fluminense hoje tem problemas seríssimos para poder pagar. A gente comprou o Fernando Pacheco e tá devendo. A gente tem dívida na FIFA com o Sornelson e Orejuela. E acho que o foco deveria ir para isso hoje. A gente repatriou um ídolo, a torcida tá em êxtase. E eu não vejo, nesse momento específico, a contratação de Thiago Silva sendo determinante para que uma quantidade massiva de torcedores se tornem sócios. Por que eu coloco isso? Para poder fechar. Num momento de pandemia, a gente tem que pensar nisso. Muita gente perdeu emprego, muita gente está sem dinheiro, e isso vai ser mais afetado ainda até o final do ano. Então, tem um ponto interessante, que por mais que o torcedor seja apaixonado, o Thiago Silva não vai fazer o desempregado ter dinheiro para pagar o sócio. E a gente tem que colocar na cabeça isso, de que tem que alcançar mais sócios. A gente sabe que tem muita gente que torce pro Fluminense, tem dinheiro para poder pagar e não paga o sócio por outras prioridades, enfim. Até tem o dinheiro, mas usa para outro tipo de lazer. Esse é o que a gente tem que conquistar. Mas essas pessoas, o número delas vai reduzir. E qual que vai aumentar? O número de pessoas que não têm condições de pagar sócio. Ou seja, não adianta você trazer o ídolo contando com um investimento maior da torcida, uma participação maior da torcida, se essa torcida está prejudicada financeiramente. Obviamente que eu estou falando aqui no âmbito geral. Mas quando a gente está falando de investimento financeiro a ponto de suprir um clube de futebol, a gente está falando do geral, a gente está falando de massa. Então eu teria medo de fazer esse investimento apostando num retorno, principalmente com dívidas na FIFA. Eu gosto de destacar isso. O Fluminense tem dívidas na FIFA e não demoraria muito, caso não houvesse pagamento, para gerar um problema como o Cruzeiro está vivendo. Então a gente tem que focar nisso nesse momento. Trouxemos um ídolo. Todo o argumento que a gente pode colocar para Thiago Silva, a gente consegue combater já tendo no elenco, porque por mais que a gente tenha zagueiros que não são do nível dele, a gente não tem zagueiros ruins. Não é um problema, a nossa zaga não é a pior do Brasileirão e etc. Não, pelo contrário, a gente tem zagueiros promissores como Nino, tem zagueiros como Matheus Ferraz, tem já uma certa idade, mas tem qualidade. Uma zaga com Nino e Matheus Ferraz a torcida não criticaria em massa, seria uma zaga que a torcida se agradaria. O vídeo ficou um pouco maior, mas acho que eu consegui colocar um panorama geral sobre essa questão de Thiago Silva. Hoje, Gabriel, você gostaria que Thiago Silva voltasse? Muito. Mas talvez melhorando a resposta seria: você gostaria hoje da volta de Thiago Silva nos termos normais, que seria ele ganhando o maior salário do elenco, mas tentando trazer um retorno? Eu não apostaria. Eu apostaria e gostaria que o Fluminense tivesse a condição de fazer isso. Porém, se Thiago Silva vier, eu vou perder 2 minutinhos ali comemorando igual doido. Assim como foi com o Fred. Mas eu veria outras coisas mais importantes no momento. Enfim. O recadinho que eu prometi, o recadinho ficou bem longo, né? Que ficou cá no final, é da 1xBet que você fazendo aquele processo todo e me mandando ali um print do depósito que você vai fazer lá na 1xBet, você tá concorrendo a uma camisa da Umbro original. Tipo essa daqui, não é essa daqui não, é outra, né? A tricolor, né? Essa daqui eu sei que muita gente não gostou. Mas então faz isso e envia o print lá do depósito
para raiztricolorfluminense@gmail.com. Alguns já estão mandando, já estão concorrendo. Daqui a 2 semanas eu vou fazer uma live colocando essas pessoas, inclusive o ganhador, com a possibilidade dele entrar ao vivo aqui no Raiz Tricolor e ganhar essa camisa, beleza? Saudações tricolores, até a próxima. Valeu!